Nesta semana estudamos sobre desculpas que impedem que cumpramos a missão. Desculpas para evitar a missão. Vimos o exemplo de Jonas, que fugiu para não cumprir a missão, e vimos como o Senhor foi buscá-lo para que ele pudesse cumprir a missão. Vimos também do seu descontentamento, porque a missão foi um sucesso, mas não era o que ele queria. Como é, irmãos, a nossa responsabilidade? Como deve ser a nossa responsabilidade diante da missão? Veja um texto de Ellen White. As desculpas dos que falham em realizar essa obra não os isentam da responsabilidade. Se escolhem não a fazer, negligenciam as almas pelas quais Cristo morreu e a responsabilidade dada por Deus e são registrados nos livros do céu como servos infiéis. O ministro trabalha como fez o mestre para ser uma força e uma bênção aos outros quando se fecha para os que precisam da sua ajuda. Os que negligenciam o relacionamento com o povo se tornam egocêntricos e precisam exatamente desta experiência de se colocar em contato com seus irmãos para entender a condição espiritual deles e saber como alimentar o rebanho de Deus, dando a cada um o seu alimento no tempo certo. Como é que vamos saber, irmãos, quais as necessidades do povo? Estando junto com eles, vivendo junto com eles, nos identificando com eles, para que possamos então, como disse o texto aqui, dar a eles o alimento certo no momento certo. Os que negligenciam esse trabalho manifestam que carecem de renovação moral e verão que não carregam o fardo da obra. Quando negligenciamos, irmão, a tarefa, a missão, nós não estamos carregando o fardo. Não estamos como o Senhor Jesus, cuidando daqueles que precisam. Entretanto, irmãos, o Senhor nos dá força. O Senhor faz um compromisso com os seus obreiros. Ele faz um compromisso de estar com os seus parceiros. Mateus 28:20 diz assim: fazei discípulos, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na tarefa que lhe fora entregue, Jonas recebera uma pesada responsabilidade. Contudo, aquele que o havia mandado ir estava apto para sustentar seu servo e garantir seu sucesso. Se o profeta tivesse obedecido sem questionar, teria sido poupado de muitas experiências amargas e teria sido abundantemente abençoado. Apesar de tudo, no desespero de Jonas, o Senhor não se afastou dele. Veja, irmãos, Jonas fugiu, o Senhor, se ele não fugisse, o Senhor podia abençoá-lo tanto, e desde sempre, desde o começo, desde o princípio, desde o chamado. E veja, ele não teria passado por tantas agruras, tantas necessidades. Mas mesmo quando passou pelas necessidades, pelas aflições, o Senhor não o abandonou. O Senhor foi estar com ele. O amor de Deus, irmão, se manifesta para todos os seres humanos. Não há exclusivismos, não há nacionalismos, não há etnias especiais. O Senhor ama a todos. Ainda um texto da nossa lição. A história de Jonas revela o amor de Deus por pessoas que vivem onde seu amor não é sentido e sua voz não é ouvida. Assim como teve piedade de Nínive, ele tem piedade dos milhões que povoam as cidades hoje, onde edifícios tomam lugar de árvores e flores, e o barulho constante torna difícil aquietar-se e ouvir a Deus. Parece as nossas cidades essa descrição, irmãos? Poluição sonora, poluição ambiental, poluição espiritual. Essa é a nossa condição hoje, irmãos. E o Senhor quer, o Senhor ama aqueles que moram nessas cidades tão diferentes do plano de Deus, mas o Senhor ama a cada um dos seus habitantes. Os ninivitas não sabiam distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Isso quer dizer, não sabiam distinguir entre o bem e o mal. Deus precisa de mensageiros dispostos a levar a esperança a pessoas esgotadas pela vida agitada. Deus precisa de mensageiros dispostos a levar a mensagem hoje
para as pessoas que estão com depressão, para as pessoas que estão agitadas, para as pessoas que estão pensando em suicídio, para as pessoas que estão atribuladas, inquietas por causa deste mundo. Qual será a nossa resposta? Estudamos ontem, o Senhor perguntou para Isaías, quem há de ir? Isaías respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e que nós possamos também dar essa resposta. A mesma resposta de Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim, e estarmos dispostos para trabalhar na missão de Deus, que é a minha missão, que é a nossa missão. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pelo estudo da lição desta semana. Te agradecemos porque vimos algumas das desculpas que não devemos ter quando chamados para a missão. Que nós possamos responder como Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, para que cumpramos a mensagem, a palavra, para que cumpramos a missão, para que possamos pregar ao mundo e possamos, com a nossa pregação, motivar pessoas para que sejam inspiradas pelo Espírito Santo e, dessa forma, aceitem as boas novas da salvação no Senhor Jesus. Nos abençoa, portanto, nos dá uma escola sabatina feliz amanhã, que tudo corra com a tua vontade, de acordo com a tua vontade, é o que peço em nome de Jesus. Amém. Como eu tenho dito sempre, amanhã é o dia da alegria, sábado é o dia da alegria, e eu quero que você e eu e cada um dos nossos queridos, cada um dos nossos irmãos, sejamos felizes nas reuniões da igreja amanhã, felizes nas reuniões, na escola sabatina, no culto, nos cânticos. Deus quer isso para nós, Deus quer que nós sejamos felizes. Por isso ele fez o sábado, irmãos, o sábado, o dia da alegria, o dia da felicidade, o dia de um encontro especial com o Criador. Que Deus nos abençoe, portanto, neste novo sábado.